rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. A biotravessia segue avançando pelo Brasil, conectando territórios, pessoas e ações reais de conservação. No quinto episódio dessa jornada, chegamos à cidade de Piracicaba para acompanhar um dos trabalhos mais importantes da expedição, o diagnóstico ambiental da bacia do Rio Piracicaba. Um rio que nasce na Serra da Mantiqueira, na região da cidade de Extrema, lá no sul de Minas Gerais. Percorre mais de 115 quilômetros e encontra o rio Tietê após atravessar regiões estratégicas para o desenvolvimento do país. Sua bacia hidrográfica cruza mais de 20 municípios e sustenta, direta e indiretamente, a vida de quase 5 milhões de pessoas, abastecendo cidades, indústrias e agricultura, e ecossistemas inteiros. Ele nasce forte, atravessa cidades, alimenta histórias, mas também carrega cicatrizes. Estamos dando início à terceira etapa do diagnóstico ambiental da bacia do Rio Piracicaba. Ao longo de 2025, percorremos o rio em diferentes estações do ano, coletando amostras em 22 pontos estratégicos. Esse trabalho só foi possível graças à união de empresas, instituições científicas e da comunidade local. Cada coleta seguiu protocolos rigorosos, produzindo dados técnicos e científicos que revelam, muito mais do que números, mostram os desafios e as possibilidades de um futuro mais sustentável para o nosso querido Rio Piracicaba. Agora seguimos em frente, em mais uma etapa. Vamos aprofundar as análises, compartilhar descobertas e aproximar ainda mais a ciência da sociedade. Acompanhe conosco nessa jornada e descubra a verdadeira condição do Rio Piracicaba e o que podemos fazer para transformá-lo. E a biotravessia continua cortando o Brasil. Agora a gente está em Piracicaba, no coração da cidade, no Engenho Central, dentro do teatro, onde a gente vai participar, a gente vai ter uma plenária no terceira Expo ESG e a gente vai poder falar sobre o diagnóstico ambiental da bacia do Rio Piracicaba. Nós vamos soltar o resultado da primeira e da segunda campanha do diagnóstico da bacia do Rio Piracicaba. Teremos junto conosco no palco o Ministério Público, o Remo, Econatur, e vários pesquisadores juntos para a gente lançar para a comunidade um aplicativo que eles vão poder acompanhar de casa todos os resultados da qualidade da água do Rio Piracicaba. E a biotravessia vai acompanhar a terceira etapa do diagnóstico ambiental do Rio Piracicaba. Nós vamos descer 125 quilômetros do Rio Piracicaba, analisando a qualidade da água, enfim. Confira isso tudo na biotravessia. Sejam bem-vindos à nossa terceira edição da Expo ESG. Agora, nós vamos trazer um diagnóstico ambiental do Rio Piracicaba. Resultados encontrados até o momento e possíveis caminhos para a melhoria da qualidade da água. Durante a plenária, apresentamos os resultados do trabalho e deixamos claro o quanto o rio precisa de atenção. Essa união de esforços existe para revelar a real condição da bacia do Rio Piracicaba, por meio de um diagnóstico técnico consistente. São mais de 2.000 análises por etapa. Os resultados revelam números alarmantes e exigem atenção urgente, porque se somos todos interdependentes e estamos todos interconectados, a responsabilidade pela melhoria da qualidade da água do Rio Piracicaba é de todos nós. Bom dia,
eu sou o Cula do Remo Piracicaba. A gente vai fazer o diagnóstico do Rio Piracicaba. Eu sou o Rodrigo do Remo Piracicaba. Eu sou o Rafael do Remo Piracicaba. Bom dia, sou o Rafael Esgarbiero, tomada do Remo Piracicaba. Bom dia, Arilson Toledo do Remo Piracicaba. Meu nome é Igor, eu sou representante do ICB, Instituto Cerrado do Brasil. Tomate do Remo Piracicaba. Eu sou Marcos, sou responsável pelos relatórios técnicos e as análises de dados no Power BI. Sou o Jean, sou guia de pesca aqui no Rio Piracicaba também. Estou junto com o pessoal do Remo nessa expedição aí do diagnóstico do Rio Piracicaba. Eu sou a Alexandra Facioli Martins, promotora do CAEMA de Piracicaba. Sou o Pedro, coordenador de operações aqui da Merino Trisais. Hoje nós estamos aqui, chegamos já com o material de amostragem, todo o kit de coleta, frascaria, esses frascos que são utilizados para as análises que seguirão para o laboratório. Eu sou Alexandre Rezende, a gente está iniciando a terceira etapa do diagnóstico ambiental da bacia do Rio Piracicaba, aqui no Rio Piracicaba. Bom, agora nós estamos aqui na terceira campanha, do diagnóstico ambiental da bacia do Rio Piracicaba. Aqui a gente está na rampa do Divino, aqui em Piracicaba. É o ponto navegável desse trecho do rio. A gente vai descer daqui agora até o Tanquã, que é o mini Pantanal piracicabano, vamos dizer, mini Pantanal paulista, E o rio está bem baixo, então a gente está fazendo uma logística bem complexa. A gente vai ter que desembarcar em alguns momentos, embarcar, entrar dentro do rio novamente, entrar no rio novamente. A gente vai pegar praticamente uns 12 pontos embarcados e depois mais uns 2, 3 dias que nós vamos fazer via terrestre novamente, pegar os outros pontos de coleta. Já está com todos os kits aqui para coleta para o primeiro dia, multiparâmetro, filtro, gelo e os kits de coleta. Dando início à terceira etapa do diagnóstico ambiental, a gente está começando a descer o rio, a gente tem que fazer essa descida com muita cautela, porque o nível do rio está bem baixo, então tem muita pedra, então, por isso que a necessidade de ir com pilotos experientes que saibam e conheçam a região. Essa terceira campanha, dando continuidade ao estudo da qualidade da água do Rio Piracicaba, é muito importante e muita gente envolvida. A gente está com o Remo, Blue Stone, Ministério Público, a doutora Alexandra está descendo no barco à frente. É muito importante ter essa participação ativa do Ministério Público, parceiro institucional do diagnóstico ambiental, e essa união de esforços, ela vem para somar com o único objetivo: conhecer a fundo a qualidade da água do Rio Piracicaba. Ribeirão Guamium, a equipe vai iniciar a primeira coleta do dia. Agora eles vão ter que sair do barco e fazer a coleta um pouco mais acima, para que pegue água só do Ribeirão Guamium, para a gente poder avaliar o potencial nocivo do Ribeirão para a calha do Rio Piracicaba. Qualquer coisa, Qualquer coisa grava. A gente tem umas imagens do terra da gente lá na canastra. Mac, tudo pronto aí para a primeira coleta? Agora o Mac vai, com multiparâmetro, avaliar características físico-químicas imediatas. Então ele vai pegar o oxigênio, pH, temperatura, já sai agora no momento que ele colocar o equipamento na água. E também vai ser coletada a amostra para levar para o laboratório Merrier. Bom, agora, seguindo o protocolo, o Mark está fazendo a tríplice lavagem para dar início à coleta da água, diagnóstico ambiental. Bom, as amostras são coletadas seguindo um rigoroso protocolo para que não haja interferência nas amostras. Então há primeiro uma tríplice lavagem dos vasilhames e aí só aí que há a coleta
que é dividido em vários frascos e aí armazenados com gelo para ser levado para a Merrier. Bom, como a gente já vem realizando, né, as coletas dentro de cada ribeirão, muito importante para ver o quanto ele contribui negativamente na calha do rio Piracicaba. Por isso que é tão importante a vinda presencial aqui dentro do ribeirão, acima do rio Piracicaba, para justamente ter esse controle e saber de onde está vindo cada contaminante. Primeira amostra coletada com sucesso. Agora a gente vai no Corumbataí, que é um rio de extrema importância para a segurança hídrica da cidade. 80% da água que as pessoas recebem em casa é do Corumbataí, então é muito importante. A gente vai entrar um pouco dentro do Corumbataí, subir, e aí a gente vai coletar, fazer essa coleta tão importante para o diagnóstico ambiental. Vamos lá. A segunda coleta foi realizada aqui no rio Corumbataí. Agora a gente vai para o córrego Ondas, que é o ponto novo, né? A gente está avaliando o Corumbataí e vamos para os próximos. Durante o período em que estivemos navegando pelo rio Piracicaba, podemos perceber que falta consciência ambiental da importância desse manancial hídrico. O rio tem todos os tipos de dejetos imagináveis. Para que tenhamos um rio saudável, precisamos nos unir e estarmos em constante vigilância. As coletas foram feitas em pontos estratégicos do rio, de forma a entender quais afluentes estão contribuindo negativamente com o rio. Seguimos todas as normas e especificações para obter a maior qualidade dos dados possíveis. Bom, agora a gente está chegando em outro afluente, o Marins. Nós vamos tentar entrar o quanto der, porque ele é difícil acesso, tem árvore ali que está dificultando acesso, mas a gente vai entrar para conseguir pegar a água só do Ribeirão Marins e não do rio Piracicaba. Então, agora está difícil de passar, mas a gente tem que tentar chegar um pouco mais à frente para coletar a água. Bom, como vocês estão vendo aí, a gente sem condições de adentrar mais aí no Ribeirão Marins, então a gente não vai fazer coleta aqui, porque senão teria muita interferência do próprio rio Piracicaba, e a gente busca pegar a amostra somente do Ribeirão para justamente a gente entender o que vem lá de cima. Então nós vamos abortar aqui a coleta nesse momento, depois a gente vai por terra pegar no ponto mais alto. Mas é um grande problema e já também é um indício que tem muita matéria orgânica, né? Porque explode esse crescimento da alga, né? E dificulta aí todo o trabalho e também tira o oxigênio da água, enfim. Bom, agora a gente não vai conseguir seguir de barco porque o trecho aqui não é navegável, muita pedra. Então agora a gente vai ter que ter esse trabalho de retirar os barcos e voltar para o rio num ponto que a gente consiga aí seguir navegando, né? Então, nessa época do ano não tem como a gente seguir 100% do trecho navegando, então é necessário ter esse trabalho, né? De entrar, sair do rio várias vezes, mas tudo no final dá certo e a gente consegue fazer a coleta em todos os 22 pontos, todos os mesmos 22 pontos. Isso é muito importante para seguir o protocolo do nosso diagnóstico ambiental. Precisamos sair da calha do rio por alguns quilômetros, devido à dificuldade de navegação. Por isso, o apoio em terra é fundamental para vencermos esses obstáculos. Contamos com uma equipe de campo experiente,
preparada para atuar em diferentes condições e assegurar que o trabalho fosse conduzido com agilidade e eficiência. Seguimos para o bairro Artemis e voltamos a navegar pela calha do rio. Estamos indo para o Ribeirão Araquá. Vamos realizar mais uma coleta. Agora a coleta no Ribeirão Araquá, a gente chegou até o ponto que a gente consegue ir, porque aqui, ó, a quantidade de plantas superficiais não deixa a gente seguir adiante. Então aqui já é um ponto que a gente não tem água do Rio Piracicaba intervindo, para a gente poder coletar água com segurança. A participação do Ministério Público na expedição é muito relevante, porque nos permite verificar cada uma das situações em que se encontram esses córregos. Quando nós chegamos nesses pontos em que nós verificamos uma grande quantidade de rejeitos, a situação da eutrofização, com essa quantidade de macrófitas impedindo, né, a própria navegação e o acesso, isso fica muito claro que a gente tem um trabalho imenso a ser construído a muitas mãos no papel de fiscalização das políticas públicas, do controle da poluição e da melhoria da governança em relação à gestão do Rio Piracicaba. Nós já tivemos oportunidade em alguns trechos, como no Tanquã, mais realmente próximo da cidade, mas com essa extensão é muito bom. E o que eu sempre tento fomentar que esse trabalho tem que ser divulgado, as pessoas têm que ter a oportunidade de conhecer com maior abrangência o Rio Piracicaba, através de passeios, através de uma comunicação mais abrangente, porque para a gente poder realmente construir essa recuperação, as pessoas precisam dimensionar, né, a riqueza da biodiversidade e dos bens ambientais que nós temos aqui na nossa região. A gente vai medir aqui a OD, é uma lagoa que o Rio Samambaia ele está chegando no Rio Piracicaba. E essa lagoa aqui está infestada de macrófita, né, e algas também. Então provavelmente o OD aqui é bem baixo pela competição do oxigênio dissolvido na água. Quanto maior, melhor. A macrófita ela está tirando todo o oxigênio, está consumindo o oxigênio. Não só ela, como as algas, né? E como aqui é uma lagoa, está parada a água, com certeza o oxigênio é bem baixo aqui, né? O parâmetro é 5. Abaixo de 5 já não é tolerável. 2 já nem é um indício que nem tem vida nesse lugar, né? Então os peixes fogem tudo daqui. Chegamos ao Tanquã, conhecido como Mini Pantanal Paulista, uma região de enorme beleza natural e grande potencial turístico, que ainda recebe menos atenção do que merece. O Tanquã surgiu no início da década de 70, após o alagamento provocado pela construção da barragem de Santa Maria da Serra. Esse novo ambiente deu origem a um ecossistema de águas lentas e rasas, semelhante ao Pantanal, marcada por uma biodiversidade impressionante. Aqui já foram registradas mais de 200 espécies de aves, 35 espécies de mamíferos, como lontras, capivaras e felinos, além de répteis e anfíbios. O Tanquã funciona como um refúgio e área de reprodução da fauna. Abriga as espécies migratórias e desempenha um papel fundamental no equilíbrio hidrológico da região, conectando ambientes aquáticos e revelando a íntima relação entre biodiversidade e a saúde das águas do Rio Piracicaba. Estamos aqui para fazer a última coleta do dia, no Tanquã, conhecido como Mini Pantanal Paulista, uma área de proteção ambiental, e o Mark vai realizar aí a última coleta.
oportunidade incrível, né? Poder conhecer com essa extensão e verificar, né, a questão dos problemas que são recorrentes, de poluição, de proliferação das macrófitas, que são coisas que no dia a dia nós já sustentamos nas diversas oportunidades, cobrando medidas para a melhoria da qualidade da água. Aqui é um lugar muito especial, que precisa ser cuidado, que precisa ser olhado, preservado. Nós temos aqui uma área de proteção ambiental, o denominado Mini Pantanal Paulista, com uma riqueza de biodiversidade imensa, que é ponto de passagem, de reprodução de aves migratórias e que recebe uma intensa visitação, mas que merece um olhar especial e que realmente seja cuidado para a melhoria do turismo. Nós temos aqui um potencial incrível. Sobretudo, a minha grande expectativa é que haja uma consciência por parte da população da necessidade de nós cuidarmos desse patrimônio que é ambiental, paisagístico, turístico, social, que tem tantos interesses envolvidos e também econômico. E nós conseguimos mobilizar a própria vontade política dos nossos diversos níveis, né, municipal, estadual, federal, para que haja um conjunto de ações para a recuperação desse espaço. Nós estamos assistindo, de fato, uma degradação progressiva, com redução das vazões, cada vez esses episódios de escassez hídrica são recorrentes. Nós temos a piora da qualidade de forma evidente, demonstrando aqui os seus efeitos, né? Então, assim, isso é visível, né? Basta esse conjunto de imagens que estão sendo produzidas para demonstrar, né? Essa é a situação, esse é o cenário. Então, nós já tivemos aqui a proliferação das macrófitas, as tragédias ambientais, a mortandade de peixes que vem sendo noticiada, aconteceu essa grande em 2024, mas nós temos episódios que são frequentes, né? E que nos chegam e que demandam, de fato, ações concretas. Finalizando o primeiro dia de expedição aqui científica do diagnóstico ambiental, e agora as amostras estão sendo acondicionadas em gelo. Pedro, agora o Pedro vai cuidar das amostras, finalizar. Joia, maravilha. Nós finalizamos então a etapa de amostragem, finalizamos aqui agora, estamos completando, né? As amostras elas foram preservadas ao longo da amostragem, para garantir que ela chegue no laboratório em condições ideais. Nós estamos aqui completando, né, a preservação dela com gelo, né? Então vocês acompanham aí a caixa, como todo o material, ela está refrigerada assim, garantindo a representatividade da amostra. Ótimo, então agora o carro da Merrier segue para o laboratório e a gente continua aqui no Tanquã, a gente vai montar acampamento e aí a gente vai dormir aqui para amanhã a gente continuar do Tanquã até a represa de Santa Maria, onde o rio Piracicaba encontra com o Tietê. Vamos lá. Primeiro dia finalizado, as coletas foram um sucesso. A gente está aqui no coração do Tanquã. A gente achou um grande parceiro para a gente poder acampar. São mais de 20 pessoas nessa terceira campanha, terceira expedição científica. Olha a quantidade de barraca, olha a quantidade de gente. Isso tudo em pró desse diagnóstico ambiental da bacia do rio Piracicaba. Então a gente vai dormir aqui acampado para que a gente possa acordar amanhã cedo e seguir para a gente finalizar essa coleta do diagnóstico ambiental da bacia do rio Piracicaba. Então é isso aí, bora aí descansar um pouco, amanhã cedo, de volta para a água, de volta para o rio Piracicaba. Simbora! O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar... Então ele parece que depois da mortandade de peixe começou a caminhar para trás. Pescadores, nas dificuldades que tá, né, por causa da mortandade de peixe. O rio morto. Em 31 anos que eu moro aqui, nunca vi a gente pôr uma rede, armar uma rede aí e não tirar nenhum peixe. A pesca praticamente no rio ela zerou, né?
E a gente vê muitas coisas que não tinha no rio e hoje tem depois dessa mortandade de peixe, que é a vegetação, ela, de alguma forma, ela se expandiu demais da conta. Guapé, mato, e a gente acha que foi por causa dessa mortandade de peixe, que os peixes apodreceram muito no rio, né? E 50% foi retirado, mas 50% ele afundou, né? Por mais 3 vezes ainda desceu algum tipo de restício que continuou matando peixe, né? A gente não soube de onde vem, mas chegou a descer muito peixe morto aqui no rio depois disso, não em quantidade, mas desceu bastante. Desmontamos o acampamento e seguimos para um novo dia de coletas. Valeu, Galinho, obrigado! Valeu, um abração, valeu! Vamos agora para Barra Bonita, o encontro do rio Piracicaba com o rio Tietê. Esta é a última coleta embarcada dessa temporada. Foram 22 pontos de coleta ao longo de 125 quilômetros de rio percorrido. Agora a gente está iniciando o último dia de expedição do diagnóstico ambiental da bacia do rio Piracicaba e agora nós estamos na represa Santa Maria, nós vamos de encontro do rio Piracicaba com o rio Tietê, onde a gente faz o último ponto para a gente avaliar a qualidade da água. Mas a gente já pode avistar a quantidade de aguapé que existe. Isso já é um indício de grande carga orgânica que faz com que elas se multipliquem muito rápido. É um trabalho a longo prazo, mas que nós estamos fazendo a nossa parte de entregar algo científico com muitos dados para os órgãos ambientais poderem trabalhar, somando esforços aí para um futuro melhor para o rio Piracicaba. Estamos aqui no último ponto de coleta, na boia 12P, né, na boia verde. Já é o início da hidrovia Tietê-Paraná. Do lado direito, quando a gente desce os rios, as boias verdes têm que ficar do nosso lado direito e as vermelhas do lado esquerdo, né? E a gente encontrou essa boia como uma referência, porque como é uma represa, né, é um ponto de referência físico, que é sempre aqui que a gente pega essa amostra. E essa aqui é a última amostra da terceira campanha do diagnóstico ambiental da bacia do rio Piracicaba. E o MAC está ali fazendo a última coleta. Nos despedimos das coletas embarcadas pela cara do rio Piracicaba. No dia seguinte, logo bem cedinho, seguimos até o laboratório Merrier para a retirada dos kits de coleta em terra. Ainda restam alguns pontos a serem amostrados. Por isso, nos dividimos em equipes para garantir a realização de todas as coletas previstas. Iniciando mais um dia do diagnóstico ambiental da bacia do rio Piracicaba, a gente veio aqui para Merrier pegar as caixas para a gente poder sair para fazer as coletas. E hoje vai ser um dia de campanha de carro, porque o rio está muito baixo, tem hora que a gente não dá para fazer embarcado e também tem muita algas, macrófitas, que impede a navegação. Então, vários trechos a gente tem que fazer de carro, então a gente está finalizando junto com o pessoal da terra da gente, a logística do dia, para a gente aí dar continuidade, fazer as coletas de forma correta, seguindo o protocolo da Merrier e pegando as caixas aqui para a coleta de amostras. Vamos lá?
está aqui bem onde, na formação do rio Piracicaba. Desse lado é o rio Atibaia e do outro lado aqui é o Jaguari. Quando os dois se encontram, aí sim a formação do rio Piracicaba. E a gente vai coletar dos dois lados, para a gente avaliar a qualidade da água do rio Piracicaba, e aí a gente segue aí coletando os 22 pontos. Vamos lá. A equipe vai montar ali uma base, a gente vai coletar água tanto do Atibaia como do Jaguari, para a gente conhecer a fundo a qualidade da água dos dois rios aí, que formam o rio Piracicaba. Se você olhar aqui, ó, a formação é logo à frente que se forma o famoso rio Piracicaba. O Márcio está pegando as coordenadas do satélite para já abastecer o banco de dados. Então toda a amostra já é abastecida, o banco de dados de forma direta. E aí ele vai coletar a água e aqui a gente faz as análises pelo multiparâmetro e também já fraciona a água nos potes para poder ir para o laboratório. Nesse momento o Márcio está enchendo os frascos, toda a amostra é dividida em vários frascos diferentes, porque cada amostra precisa de uma particularidade. Às vezes alguns frascos possuem algum líquido conservante, então é muito importante seguir o padrão deles aqui, o protocolo deles. Toda essa amostra é condicionada aqui nessa caixa com gelo, por isso que é tão importante seguir todos esses protocolos, né? Desde a divisão da amostra, condicionamento e como ela chega lá. Ela não pode chegar com alteração de temperatura, enfim. Tem todo um protocolo científico que é muito bem seguido pelo laboratório. Um ponto interessante é que a gente acabou de medir o oxigênio dissolvido na água aqui no rio Atibaia e ele deu muito alto, chegou a próximo de 10. E no Tanquã também, quando está com muita macrófita, ele chega próximo de 10. Isso é por causa da fotossíntese que as macrófitas estão fazendo durante o dia, que elas liberam oxigênio dissolvido na água. Quando a gente pega uma amostra que está com alto nível de oxigênio dissolvido, se a gente pegar esse parâmetro de forma destacada, a gente até acharia que é uma qualidade de água, que é uma boa qualidade de água, que a água está legal. Porém, aqui, nesse caso, é por conta da grande quantidade de macrófitas, que é uma coisa ruim. Lembrando que as macrófitas são essa vegetação aquática que a gente vê na flor da água, na superfície da água, né? A maioria das pessoas falam água-pé, etc. E ela é um grande problema para o meio ambiente, porque a quantidade, quando ela se decompõe, ela consome praticamente todo o oxigênio dissolvido na água. Então a água morre, né? Próximo ponto agora, Igor? Próximo ponto agora. Quantos quilômetros? 7 quilômetros, tá pertinho. Seu Rio Corredeira. Bora. Vamos lá? No último dia de coletas, realizamos mais 3 pontos de amostragem. Um deles foi o Ribeirão Quilombo, um dos afluentes que mais impactam negativamente a qualidade da água do rio Piracicaba. O Ribeirão percorre municípios como Campinas, Sumaré, Nova Odessa e Americana, recebendo ao longo desse percurso grandes volumes de esgoto doméstico, que impacta diretamente a qualidade da água do rio Piracicaba. Nós estamos aqui no Ribeirão Quilombo. Aqui é um rio praticamente morto, é o que teve nas 2 campanhas os piores índices de contaminação. Você pode ver pelo aspecto que é um rio é um esgoto a céu aberto e que teve os piores índices. Só para ter uma ideia, na segunda campanha ele teve 2.400% a mais do que é tolerável pelo CONAMA 357 com relação a coliformes fecais, ou seja, esgoto. 2.400% a mais. É muito esgoto in natura que é jogado
no rio. Bom, e agora a Merrier vai fazer a coleta para que a gente possa aí fazer a análise. Né? Nossa, gente, eu vou te coletar um balde da água desse Ribeirão Quilombo, um cheiro horrível, a coloração, a água negra, é um cheiro difícil de ficar perto aqui. E agora eles vão coletar amostras, dividir em frascos, mas é inacreditável o cheiro e a cor dessa água. Um ribeirão volumoso, imagina isso 24 horas contaminando o Rio Piracicaba. Estamos na margem da represa Barra Bonita, onde o Rio Piracicaba encontra com o Rio Tietê, finalizando a terceira etapa, terceira campanha do diagnóstico ambiental da bacia do Rio Piracicaba. Equipe toda reunida aqui. A gente tem que agradecer muito a Merrier, que vem nos apoiando a fazer esse diagnóstico tão importante. E toda essa equipe é formada para a união de esforços, para esse bem comum, que é ajudar o Rio Piracicaba a sair dessa condição. Agradecer a Bluestone, a Truma, Remo Piracicaba, ICB, enfim, tem muitos apoiadores, PCJ, Ministério Público, Ecomol, Eleven, Soluções Ambientais, Econatur, Goitacá, Soluções Ambientais, enfim, todo mundo junto com o único objetivo, tentar melhorar a qualidade da água do Rio Piracicaba. E a biotravessia segue rumo à COP30 lá em Belém.